Ok. Olá, gente, boa tarde. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Natália, eu sou enfermeira, especialista em vigilância e controle de infecções pela UFMG, em Belo Horizonte, né? Trabalho no HC há 3 anos, então desde 2019 eu trabalho aqui, meu vínculo é pela IBSER. Inicialmente eu fui lotada na pediatria, fiquei lá por 2 anos e pouquinho, e agora estou, acho que há 9 meses, mais ou menos, aqui no controle de infecção. Aqui no SCIRAS, eu tenho desempenhado as funções do componente de vigilância das infecções do sítio cirúrgico, né? E hoje a gente aqui vai conversar um pouquinho sobre o uso de antimicrobianos na terapia intensiva versus a resistência bacteriana, porque a gente não consegue falar de antimicrobiano em terapia intensiva sem falar um pouquinho também da importância da resistência bacteriana dentro desta unidade, né? E ao final também a gente vai falar um pouco do papel do enfermeiro nesse gerenciamento do uso de antimicrobianos, né, nesse papel importantíssimo para o uso racional de antimicrobianos na terapia intensiva, né? Então, hoje a gente não pode pensar a nossa vida sem o antimicrobiano. Ele é extremamente valioso em todos os campos de saúde, né? O desenvolvimento de antimicrobiano, ele foi associado, ele tem sido associado a importantes reduções na mortalidade pelas doenças transmissíveis, né? E facilitou vários avanços tecnológicos, tanto na terapia do câncer, em transplante, em cirurgias de grande porte, como uma prótese de quadril, as cirurgias cardíacas, né? Então, o próprio antimicrobiano nos proporcionou essa melhoria, né? Só que o uso não racional e indiscriminado desses antimicrobianos, junto com a diminuição do abastecimento de novos antibióticos no mercado e o aumento global na resistência, isso surgiu um grande problema, né? Um problema mundial que ele tem grande impacto na saúde das pessoas. Quando a gente pensa no serviço de saúde, a gente tem que começar pensando que a indicação de um tratamento antimicrobiano inapropriado, ela refere desfechos clínicos desfavoráveis, então o paciente pode vir a evoluir a óbito. Então, o antimicrobiano, ele tem que ser manejado com cuidado e toda uma equipe multiprofissional tem a sua atuação, não é só o papel do médico, do prescritor. Tem o papel do enfermeiro, tem o papel do farmacêutico, fisioterapeuta, toda a equipe multi pode ajudar nesse uso racional do antimicrobiano, né? Aqui alguns dados para a gente começar a falar um pouco da importância, né, desse tema. Esse livro da APECI de 2022, ele traz dados do CDC que fala que a cada ano 2 milhões de pessoas vão ser infectadas por bactérias multiresistentes. É um número bem alto, né? Pelo menos 23 mil pessoas vão morrer, né? Morrem como resultado dessas infecções, especialmente em UTIs. É estimado que aproximadamente 700 mil mortes sejam atribuídas anualmente a infecções causadas por bactérias multiresistentes, e se a gente não fizer nada, deixar o cenário da forma como está hoje, esse número pode chegar a 10 milhões de pessoas em 2050, né? Então, aqui a gente está falando de número, mas são pessoas, né? São familiares de alguém, são entes queridos, pessoas próximas, então a gente tem que empenhar esforços para otimizar, para usar racionalmente o antimicrobiano, né, e consequentemente diminuir a resistência microbiana, né? Porque antimicrobiano não afeta somente aquele paciente que está fazendo uso do antibiótico. Ele vai alterar toda a ecologia microbiana da instituição, do serviço de saúde onde esse paciente está alocado. Então, de novo, a importância, né? Quando a gente pensa lá na terapia intensiva, o consumo de antibióticos é elevado, porque a gente pensa, são pacientes mais graves, que eles estão mais invadidos, então eles estão com tubo orotraqueal, estão com uma sonda vesical de demora, estão com acesso para fazer hemodiálise, estão com acesso venoso central para infusão de drogas, né? Então, já o consumo de antibióticos nesse tipo de serviço de terapia intensiva, ele já é elevado por si só. Mas o uso inadequado dos antibióticos vai favorecer ao aumento das bactérias multiresistentes, que hoje é um grande problema de saúde pública, né? Voltando a falar da terapia de antimicrobiano. Quando o paciente ele chega
para a gente, quando ele é admitido, aquela terapia empírica, né, um paciente grave, né, vamos falar o paciente lá da terapia intensiva, o paciente grave. Então, aquela terapia empírica inicial de amplo espectro, ela vai diminuir a mortalidade. Só que esse uso prolongado e irracional, a gente não descalonar, que a gente diminuir, né, o potencial desse antimicrobiano, ele vai estimular a multiresistência, ele pode aumentar o risco de toxicidade para esse paciente que está fazendo uso, além de aumentar o risco de interações medicamentosas, que a gente vai falar um pouquinho depois no final, e também aumentar os casos de diarreia pelo Clostridium difficile. Então, mais um motivo para que a gente use racionalmente os antimicrobianos dentro de terapia intensiva, né? Alguns fatos aí da Organização Pan-Americana de Saúde e da OMS, para nos chamar a atenção da importância da gente pensar em resistência antimicrobiana. Então, ela fala, a OPAS e a OMS estão falando que a resistência antimicrobiana compromete a eficácia da prevenção e do tratamento de um número crescente de infecções, seja ela causada por vírus, por bactérias, por fungos, por parasitas. Ela é uma ameaça crescente à saúde pública mundial e ela requer ações de todos os setores do governo e da sociedade. O sucesso de uma grande cirurgia ou até mesmo uma quimioterapia, ele vai ser comprometido se a gente não tiver antibiótico eficaz para ser utilizado, né? O prolongamento da doença, necessidade de mais testes, uso de medicamentos cada vez mais caros, eles estão aumentando os custos da atenção aos serviços de saúde, né, para aqueles pacientes com infecções resistentes. E o risco deles morrerem aumenta também consideravelmente, né? E a cada ano também é estimado que 480 mil pessoas desenvolvem tuberculose multidroga resistente, e a resistência aos medicamentos também, no caso da luta contra o HIV e contra a malária, também está sendo, começando a ser prejudicada pelo fato da resistência microbiana, né, antimicrobiana. O que é a resistência antimicrobiana? É quando aqueles micro-organismos, seja bactéria, vírus ou fungo, eles vão sofrer as alterações quando eles são expostos aos antimicrobianos, né? E aí eles vão adquirir resistência. Quando esses micro-organismos adquirem resistência, a maioria dos antimicrobianos, a gente chama eles de multiresistentes. Se ele for resistente a todas as classes de antimicrobianos, a gente já chama esses micro-organismos de panresistentes ou PAN-R, né? Então, a gente tem essa diferenciação de termos, de terminologia já. Bom, aqui é um trabalho que a Organização Pan-Americana, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a OMS estão desenvolvendo desde 2010, firmando pactos para reduzir o impacto da resistência antimicrobiana, né? Então, eles estão trabalhando de forma coordenada para mitigar os riscos, tanto na interface de saúde pública, de saúde animal e de meio ambiente. Porque hoje a gente vê que realmente são todos esses setores que têm uma interface muito forte no desenvolvimento da resistência antimicrobiana, né? Quando a gente fala novamente aí da resistência antimicrobiana, a gente tem que pensar o que acelera essa aparição e essa propagação da resistência aos antimicrobianos. É importante a gente falar que a resistência antimicrobiana é uma coisa que vai ocorrer naturalmente ao longo do tempo, por meio das alterações genéticas. Então, as bactérias, elas vão trocando o que há de melhor entre elas. Então, se aquela determinada característica dela foi eficaz para que ela sobrevivesse mais tempo, elas vão trocar, vão fazer alterações genéticas, né? A lei da seleção. Então, as mais evoluídas é que vão ficar. Mas o que está acelerando esse processo delas, né? De desenvolvimento dessas bactérias multiresistentes? O uso indevido e excessivo de antimicrobianos, né? E onde esses antimicrobianos são utilizados de forma indevida. Então, tanto em pessoas, então vamos imaginar a gente lá na comunidade, às vezes realmente está com uma infecção viral, né? Uma virose, um resfriado, uma gripe e está usando antibiótico. Não é adequado, a gente está induzindo a resistência bacteriana. A gente foi um profissional médico, foi prescrito para a gente, às vezes, usar uma amoxicilina clavulanato por 7 dias. Aí deu 4 dias, eu já estou, beleza, vou parar de usar esse antibiótico. Então, eu parei com 4 dias, né? Eu também não completei meu tratamento, é uma forma de estar contribuindo para a resistência antimicrobiana, né? E até como ele é utilizado na saúde animal, eu até achava que era hormônio que era utilizado para esses animais, né? Para eles crescerem mais rápido,
pelo consumo de carne que a gente tem atualmente. Mas, na verdade, é porque esses animais, eles ficam confinados em espaços tão pequenos que eles mesmos se machucam. Então, o antibiótico, ele é utilizado para que esses animais não adoeçam, de tanto que eles se machucam por estarem confinados em locais apertados. Então, o antimicrobiano na saúde animal, ele é utilizado para isso, para promover o crescimento e o desenvolvimento desses animais que estão saudáveis, é só para que eles não adoeçam. É uma indicação errônea. Por isso é que também tem que existir legislações sanitárias, né, Ministério da Agricultura, todo mundo tem que estar interligado, porque são vários fatores que juntos estão associados e estão aumentando a resistência antimicrobiana, né? Esse projeto aí da Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, o que eles falam? Tem os planos de ação para combater a resistência antimicrobiana, né? Eles usam o conceito de saúde única, fortalecer a vigilância da resistência antimicrobiana, então seja dentro de hospitais, né? Seja em animais confinados, fortalecer as alianças públicos-privadas, as parcerias, né? E as investigações também. Então, todos esses componentes estão fazendo parte de um projeto, ele vai até 2023, para que a gente melhore. Mas o Brasil ainda está um pouquinho atrás nisso aí, a gente ainda tem que desenvolver bastante coisa para melhorar, né? Bom, falando sobre as infecções adquiridas lá na comunidade, o que a resistência antimicrobiana, ela vai afetar nessas infecções da comunidade? Bom, o que vai acontecer? Aquelas infecções urinárias por Escherichia coli, as infecções respiratórias por Streptococcus pneumoniae ou por haemófilos, elas podem não responder para aqueles antibióticos que usualmente elas responderiam. Então, às vezes, o paciente vai ter que começar a internar para tratar uma infecção urinária, né? Até pelo fato de serem micro-organismos da comunidade que vão se tornar mais resistentes. Então, não vai ter antibiótico para que a gente possa utilizar na comunidade, né? Esse é um cenário ruim para a gente imaginar. E nas infecções adquiridas nos hospitais, né? As infecções relacionadas à assistência à saúde. Esses patógenos multiresistentes, eles vão contribuir para aumentar a morbimortalidade, né? Nos pacientes internados, para aumentar os gastos nos serviços de saúde, né? Porque a gente vai ter que prescrever medicamentos mais caros e o período de internação desse paciente vai aumentar. Aumentando o período de internação, aumentam outros riscos, né? Não só os riscos infecciosos, mas os riscos decorrentes de administração de uma medicação inadequada, né? E outros todos que são os riscos relacionados a uma internação hospitalar, né? E também essas infecções por bactérias multiresistentes, elas vão afetar principalmente aqueles pacientes mais frágeis que vão estar em terapias intensivas, os pacientes de oncologia, os pacientes de neonatologia, né? E elas elas costumam causar uma mortalidade mais alta. Então, aí, novamente, a importância da gente voltar nossa atenção para que a gente possa otimizar esse uso racional de antimicrobianos, né? E o que a gente pode fazer para conter essa resistência, né? Já que a gente está falando que é um fenômeno mundial, que ele está acontecendo dentro dos hospitais, mas está acontecendo também na comunidade, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, a prescrição adequada. Então, tanto por parte do profissional médico, quanto nossa parte na educação comunitária, nós que somos enfermeiros, hoje a gente está trabalhando dentro de hospital, a gente não está na saúde pública, mas o enfermeiro está sempre orientando algum profissional, algum paciente, algum familiar, então a gente tem que orientar que esse antimicrobiano deve ser tomado pelos 5, pelos 7, pelos 14 dias, conforme prescrito, né? A gente tem que fortalecer a vigilância dessas resistências e das infecções relacionadas à assistência à saúde e o cumprimento da legislação sobre o uso e dispensação de antimicrobianos, né? Então, hoje, dentro do nosso hospital, o que a gente tem? A farmácia só pode liberar um antimicrobiano mediante a prescrição médica e o preenchimento do formulário de solicitação de antimicrobiano. Se não tiver isso, a farmácia não é autorizada a liberar esse antibiótico. Então, é uma forma de barrar, né, de ter o uso devido desse antimicrobiano. E lá na comunidade, o que a gente tem? Tem também a obrigatoriedade de que a gente leve a segunda via das prescrições para as farmácias. Então, as farmácias não podem nos fornecer antibióticos sem que a gente apresente a receita médica.
Bom, e vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da resistência ao longo dos anos, que eu acho interessante a gente comentar. Então, lá em 1943, surgiu a penicilina, com Alexander Fleming, né? Mas aí hoje vamos falar os marcos da resistência para os micro-organismos hospitalares. Em 1960, essa primeira caixinha à esquerda, aí, caixinha vermelha à esquerda, foi criada a meticilina, mas em 62 já começaram os registros de resistência à meticilina, né, ou oxacilina, que é o análogo. Então, no caso, é o Staphylococcus resistente à meticilina, já lá em 1962. Em 72, surgiu a vancomicina. Em 88, já surgiram os registros da resistência à vancomicina. Então, foi o Enterococcus resistente à vancomicina, o VRE, também conhecido nosso. O imipenem surgiu em 85. A resistência para o imipenem já foi descrita em 1998, né? As carbapenemases, as enzimas que conferem resistência aos carbapenêmicos. Então, hoje a gente já tem resistência descrita até desses antibióticos de mais largo espectro que a gente usa. Linezolida, daptomicina, eu acho que não é padrão aqui no hospital, a ceftarolina. Já existe relato de resistência a esses antimicrobianos também. Então, o desenvolvimento da resistência, ele é mais ou menos condicionado à utilização e desenvolvimento de resistência. Ela vai acontecer em algum momento. O que a gente tem que fazer é diminuir essa rapidez com que essa resistência está acontecendo, porque não está dando tempo de serem descobertos novos antimicrobianos que possam ser eficazes contra essas bactérias resistentes, né? Bom, e a tendência da resistência bacteriana atualmente? A gente tem os estafilococos resistentes à vancomicina, que seria o VRSA. Aqui no HC a gente nunca teve nenhum caso desse, né? Então, tanto os estáfilos com resistência total à vancomicina ou resistência intermediária, eles são micro-organismos de vigilância. Os enterococos resistentes a diversos antimicrobianos, incluindo o vanco e as oxazolinidonas, que é a linezolida no caso, também é uma tendência da resistência bacteriana. Os bastonetes gram-negativos resistentes a todos os antimicrobianos, nos casos PAN-R, a gente já teve aqui no HC alguns casos de micro-organismos PAN-R, né, de bastonete gram-negativo, e os fungos resistentes aos azólicos, né, resistente a levo, resistente ao cipro, ao fluconazol, e entre outros aí. Aqui a gente tem uma lista do OMS com 12 superbactérias, temos as prioridades críticas, né, que a gente falaria a prioridade 1, a prioridade 2 alta e a prioridade 3, que é uma prioridade média, que eles estratificaram para que fosse mais fácil trabalhar. Então, vamos falar lá da prioridade crítica, a gente tem o acineto baumannii, resistente ao carbapenêmico, e a Pseudomonas aeruginosa também, resistente ao carbapenêmico, e as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, e quando elas são também produtoras de ISBL, né, aquela enzima. Mecanismos de resistência bacteriana, são vários, né, os principais: alteração na permeabilidade da membrana, alteração no local de atuação do antibiótico, bombeamento ativo do antibiótico para fora da bactéria e a produção de enzimas que destroem os antibióticos. Então, essa é a estratégia que é mais frequentemente observada nas bactérias. Então, elas desenvolvem as enzimas lá, as carbapenemases, a beta-lactamase de espectro estendido, que é SBL, são esses micro-organismos que desenvolvem essa capacidade de resistência, né? Essa produção de enzima que vai destruir o antibiótico, né? Vamos falar um pouquinho só da classificação dessas bactérias, para a gente entrar daqui a pouquinho já falando sobre os micro-organismos frequentemente encontrados aqui no HC. Elas podem ser classificadas de acordo com a parede celular, com o formato ou com o arranjo delas. De acordo com o formato, elas podem ser cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas. Quanto aos arranjos, né, elas podem estar bacilos isolados, elas podem ser diplobacilos, diplococos, podem ser streptobacilos, empaliçada, né? Toda essa morfologia dessas bactérias são importantes lá para o laboratório de micro, porque na hora que ele bate o olho na lâmina, ele já vai conseguir identificar, olha, é um bacilo, é um diplobacilo, é um diplococo. Então, para o pessoal de microbiologia, isso aqui é fundamental, né? E quanto à parede celular, elas podem ser divididas lá em gram-positivas e gram-negativas. Aí aqui para nós, na prática, né, para a gente que está na assistência, já começa a ser um pouco mais objetiva essa parte, né?
As bactérias gram-positivas, elas coram-se de violeta. Então, na hora que chegou uma amostra biológica para o laboratório de microbiologia processar, ele já faz esse primeiro teste. Se corou de rosa, de violeta, né, ele já sabe que é uma bactéria gram-positiva. Se corou de rosa, ele já sabe que é uma bactéria gram-negativa. Tudo isso é dependente da quantidade de peptidoglicano que tem dentro dessas células, né, dentro dessas bactérias. Então, já é o primeiro exame que ele libera para a gente para otimizar o uso racional do antimicrobiano. Então, eu já sei que é uma bactéria gram-positiva ou uma bactéria gram-negativa. E quais são elas? As gram-positivas a gente trouxe para exemplificar. A gente tem estafilococcus, streptococcus, os enterococos. E gram-negativas, a gente tem as enterobactérias, né, toda a família, que é a Escherichia coli, Salmonella, o Proteus, o Helicobacter, o Enterobacter, a Klebsiella, as pseudomonas, as estenotrofomonas, né? Então, o primeiro passo é esse. Na hora que o médico, que o prescritor for indicar o antibiótico, ele já vai pensar, olha, é gram-positivo ou gram-negativo. Então, ele já começa a escolher o antimicrobiano por isso, né? Aqui dentro do HC, quais são os micro-organismos de importância epidemiológica aqui dentro? Então, a gente tem massa, né, o MRSA, que é o Staphylococcus resistente à amoxicilina, ou oxacilina, o VRE, que é o Enterococcus resistente à vancomicina, KPC, que é a Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, as enterobactérias e as pseudomonas, quando são resistentes ao carbapenêmicos, então qualquer um desses micro-organismos dessa família, né? O Acinetto baumannii, quando é resistente ao carbapenêmico, Clostridium difficile, a Stenotrofomonas maltophilia e a Burkholderia cepacia. Esses micro-organismos, uma vez identificados pelo laboratório de microbiologia, a CCIH é comunicada imediatamente para que a gente possa instituir a precaução de contato nesse paciente, independente do setor onde ele está. Seja em terapia intensiva, seja em unidade cirúrgica, berçário de alto risco, clínica pediátrica, essa precaução vai ser instituída. Por que é importante eu, que sou enfermeiro, assistencial, plantonista da terapia intensiva, conhecer? Porque esses resultados, eles são emitidos a qualquer hora do dia. Então, às vezes, eu estou fazendo a coleta dos exames, fazendo uma evolução, me deparei lá com o Staphylo aureus e observei que ele é resistente à oxacilina. Falou, opa, é massa, eu já posso instituir a minha precaução de contato. Então, é importante, sim, o enfermeiro que não seja do controle de infecção, que tenha conhecimento sobre esses micro-organismos, para que possa ser instituída a precaução de contato em momento oportuno, né? Bom, vamos falar um pouco das IRAs detectadas lá dentro da UTI adulto no ano de 2021, tá? Então, aqui a gente somente juntou todos os micro-organismos envolvidos em todas as infecções, independente da topografia. Então, aqui a gente tem PAV, junto com as infecções da corrente sanguínea, junto com a infecção de sítio cirúrgico, né? Mas o que é importante a gente saber aqui? A flora do nosso setor. Então, 73% dos micro-organismos isolados nas IRAs no ano de 2021, na UTI adulto do HC-UFG, foram por bactérias gram-negativas. Em seguida, e com uma expressão bem forte, vieram os fungos, com 15%, e depois os bastonetes, os gram-positivos, né, as bactérias gram-positivas, desculpa. O que é importante a gente salientar aqui? A expressão dos fungos veio bastante aumentada, mas isso não é uma realidade somente da nossa UTI aqui. Isso é uma realidade que está vindo em todas as unidades de terapia intensiva de todo o país e até do exterior também. E muito disso está relacionado aos pacientes de Covid. Essa mudança de cenário ocorreu com o surgimento dos pacientes SARS-CoV também. Então, a gente acredita que vão existir algumas medidas de controle, algumas coisas que vão ser feitas agora, né, a posteriori, a gente acabando a pandemia, né, que eu acho que a gente está caminhando para está indo para um bom caminho, né, agora com muita gente vacinada, mas é importante a gente lembrar, a gente frisar aqui os fungos que foram bastante expressivos dentro da unidade de terapia intensiva adulto. E aí a gente pode pensar assim, mas lá a gente não estava recebendo paciente COVID, e mesmo assim, e mesmo assim a gente teve essa expressão de fungos, sim, porque o fungo ele tá vindo, sendo expressivo em todas as unidades de terapia intensiva, e neonatologia também a expressão dele está sendo mais alta, e não é só no HC, é como um todo.
Aí a gente, né, vai, com certeza, vai ter mais estudos sobre isso, a Anvisa vai começar a recolher mais dados sobre isso, para que a gente tenha projetos, né, para isso, para minimizar esse impacto, né. Bom, quanto aos micro-organismos isolados nas IRAs, lá na UTI, 17,5% das IRAs, aqui de novo, só para a gente reiterar, todas as IRAs, tá? Não está separado por topografia. Grande expressivamente lá, a Pseudomonas aeruginosa, foi com 17,5%, com 10% empataram lá, Stenotrofomonas e KPC. Em seguida veio a E. coli com 7,5%, e aí com 5% depois vieram o Citrobacter freudi, Staphylomaza, Candida albicans, Acinetobacter baumannii, a Klebsiella esbiel, a Candida glabrata, e depois, né, com menos casos, mas mesmo assim aparecendo. Enterococcus faecium, Staphyloepidermidis, Candida tropicalis, Staphylocapitis, Serratia marcensis, Candida parapsilosis, Pseudomonas, Enterobacter, Burkholderia e Morganella morgani, né? Mas, só para a gente reiterar, os gram-negativos foram os mais presentes nas IRAs na UTI adulto. E se a gente for comparar com o que a gente tem no Brasil, no cenário do Brasil. Primeiro que eu vou falar com vocês, esse gráfico, esse relatório aqui, ele foi tirado da Avaliação Nacional dos Indicadores de IRAs e Resistência Microbiana do ano de 2020, porque os indicadores de 2021 ainda não foram publicados no site da Anvisa. Então, se vocês observarem à esquerda, a gente consegue ali selecionar se é gram-negativo, gram-positivo, ou se é infecção primária da corrente sanguínea laboratorial, ou se é infecção do trato urinário. Por que só essas? Somente essas é que a Anvisa pede para a gente perfil fenotípico. Só na infecção primária da corrente sanguínea e na infecção do trato urinário é que a gente tem que notificar quando a gente isola micro-organismo. Atualmente não é pedido micro-organismo para as PAVs, né? Então, vamos lá. No caso das infecções da corrente sanguínea, quanto a gram-negativo, o que foi mais encontrado foi a Klebsiella pneumoniae, em seguida o Acinetobacter baumannii. De gram-positivo, foi o Enterococcus faecium. Da infecção do trato urinário, de gram-negativo, em primeiro lugar, o Acinetobacter baumannii, segundo a Klebsiella, e de gram-positivo, na infecção do trato urinário, foi o Enterococcus faecium, né? Só para a gente ter uma noção mais ou menos com o que a gente tem, para a gente comparar e ver se a nossa UTI não está muito fora do que a gente está encontrando no cenário brasileiro, né? Por que é importante a Anvisa ter, é como se ela tivesse uma foto, se ela fosse tirar uma foto do que está acontecendo nas unidades de terapia intensiva do Brasil, para que sejam criados planos de ação, para que a gente possa reduzir o impacto dessas infecções que estão acontecendo com maior frequência, ou até mesmo dos micro-organismos que estão sendo mais frequentemente isolados nessas infecções relacionadas à assistência em terapia intensiva, né? Então, por isso é que é muito bom a gente ter uma avaliação nacional de indicadores. Um detalhe muito importante que a gente tem que falar é que é difícil a gente comparar duas unidades de terapia intensiva. Para a gente comparar, ela teria que ser assim, o mesmo perfil. Então, a gente não pode comparar, por exemplo, uma UTI aqui do HC, que ela é prevalente, depois, se eu estiver errada, depois a gente pode até, né, vocês me corrijam, mas ela é prevalente de pacientes de clínica médica, ela não é uma UTI com prevalência de paciente cirúrgico, a gente até tem aqui, né, mas não é a nossa realidade. Ao passo que uma outra UTI, às vezes de um hospital particular, de um hospital que atenda só convênio, que fica uma UTI como leito de retaguarda para as complicações cirúrgicas. Então, é um paciente que vai ficar lá, às vezes, 2, 3, 5 dias no máximo dentro daquela terapia intensiva e vai ter alta. E ao passo que os nossos pacientes aqui ficam meses, ficam 3, 4 meses internados. Então, a chance deles adquirirem infecção relacionada à assistência à saúde é muito mais alta e a chance dele adquirir um micro-organismo multiresistente também é muito mais alta, né? Então, só para a gente alinhar isso, para a gente comparar duas UTIs, ela tem que ter, assim, o mesmo perfil, o score de gravidade que a gente mensura semanalmente, teria que ser o mesmo também, tá? Então, tem essa diferença entre a gente comparar duas unidades. Mas é importante a gente ter dados para a gente saber qual o caminho que estamos seguindo, né?
Bom, vamos dar sequência aqui agora e vamos falar um pouquinho mesmo do uso racional de antimicrobianos. O que eu, como enfermeiro, posso fazer para ajudar nesse uso racional de antimicrobianos dentro da minha prática profissional, independente do local que eu estiver. Se eu estiver dentro do HC, no meu outro trabalho, que é o hospital particular, né? Em qualquer serviço a gente consegue ajudar. Então, algumas estratégias que a gente utiliza. Sempre evitar tratar colonização. Então, por exemplo, aquele paciente que chegou de um outro hospital, que a gente faz aquele swab de vigilância, veio um micro-organismo multiresistente. Beleza? Ponto. Se ele não tiver com uma infecção, isso não deve ser tratado. Tem que tratar somente como colonização, né? Sempre que possível, descalonar. Então, o paciente chegou muito grave, uma sepse grave, já começaram com antibiótico de largo espectro, né? Com 2, 3 dias já saiu a prévia das culturas, já saiu o resultado da cultura, a gente já sabe que é sensível, então descalona. Usa um antibiótico de menor espectro, mas que vai continuar atuando sobre aquele quadro infeccioso do paciente, né? Monitorizar o nível sérico de antimicrobianos. Hoje a gente não faz essa metodologia aqui dentro do HC. Parece que já foi feita em outros períodos, né? Que chamava-se, acho que, vancocinemia. Mas ela o que é? Monitoriza o nível sérico de antimicrobianos, principalmente para aqueles pacientes em que a absorção é mais difícil, que são aqueles pacientes, os renais crônicos, aqueles pacientes que dialisam, os pacientes obesos, né? Então, seria assim, após 2 ou 3 dias da terapia, seria dosado o nível sérico de antimicrobiano, e aí o pessoal avalia, ó, tá dentro do planejado, então ok, vamos manter essa dosagem. Ou não, tá abaixo, então vamos subir o nível, vamos subir a dosagem desse antimicrobiano. Seria importantíssimo, interessantíssimo para a gente realmente saber se a terapia que está sendo utilizada para esses pacientes está sendo adequada, né? Mas hoje a gente não está fazendo essa metodologia aqui. Duração adequada do tratamento, né? Então, o que é isso? Tá lá na prescrição, olha, dia 13 de 14, né? Vamos supor lá um Tazocin. Hoje é dia 13 de 14. Então, amanhã, na hora que eu for para a reunião, para visita multi, eu que sou enfermeiro, posso lembrar. Gente, hoje é o dia 14 do Tazocin, tá finalizando hoje mesmo, né? Porque às vezes vai no automático, vai no manual e só copia, né? O que já estava prescrito. Então, a gente também pode fazer esse acompanhamento e pode ser, deve ser, uma atribuição do enfermeiro também. E também o uso de marcadores biológicos dá para ser feito no uso de antimicrobiano, também não é feito aqui no HC. Uma outra parte que nós, enfermeiros, poderíamos ajudar, coletar a amostra biológica satisfatória, né? Colher essa amostra no tempo adequado é fundamental para poder guiar o tratamento antimicrobiano. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? A hemocultura. Qual que é o objetivo da hemocultura? É isolar e identificar micro-organismo patogênico no sangue. Sempre que possível, gente, essa hemocultura, ela tem que ser coletada antes do início do antimicrobiano, né? Nos casos de sepse grave, né, aquele paciente que chegou na UTI, é um quadro de sepse grave, idealmente é para a gente colher 2 amostras em sítios diferentes, com intervalo de no mínimo 5 minutos. Então, não adianta, às vezes, não sei se é o profissional do laboratório ou se vai ser o pessoal da enfermagem, faz uma punção e nessa punção colhe lá todo o material. Não é adequado. O ideal é que sejam 2 punções diferentes, tá? E, idealmente, a gente fala 20 ml em cada punção, porque eles teriam que encher os frasquinhos, né? Para os positivos e para os negativos. A ponta de catéter, né? É o enfermeiro quem colhe. Ela só deve ser utilizada na suspeita de bacteremia ou fungemia quando o paciente tiver complicação infecciosa no local da inserção. Porque colher a ponta de catéter pura e simplesmente porque, olha, não está utilizando mais esse catéter, obstruiu, ou o paciente agora tem como a gente utilizar um acesso venoso periférico, vamos tirar o catéter, colhe a pontinha. Aí colheu a pontinha, vem um micro-organismo, aí a gente vai ficar pensando, poxa vida, né? Será que eu uso antibiótico? Cresceu na ponta. E o risco de existir um biofilme ali na pontinha do catéter é muito grande. Então, a ponta do catéter, ela deve ser muito bem indicada. Ela, isoladamente, ela não vai nos ajudar, a menos que o paciente tenha suspeita de infecção relacionada à corrente sanguínea. O ideal é colher a pontinha do catéter e colher também a hemocultura, né? Tem que ter essa atenção. E quando a gente for colher essa ponta do catéter, faz a antisepsia ao redor do catéter, remove o catéter e corta a pontinha distal, mais ou menos 5 centímetros.
Esses 5, porque se a parte for muito pequenininha, o pessoal do laboratório de micro não consegue rolar essa pontinha na placa para poder semear adequadamente. Então, tem que ser mais ou menos 5 centímetros. Como que eu gravei mais ou menos esses 5 centímetros? É aquele copinho, aquele frasco coletor de diurese. É mais ou menos nessa altura, os 5 centímetros, né? E aí utilizo uma tesoura, uma pinça estéreo, né? Ou aqui a gente costuma usar a lâmina de bisturi, já coloca a pontinha direto no frasquinho estéreo, ele é sem meio de cultura. E o encaminhamento para o laboratório, gente, tem que ser o mais rápido possível, para a gente evitar que aquela pontinha seque. Porque se ficar muito seca, o laboratório não consegue processar essa amostra, tá bom? Secreção traqueal. Hoje eu acredito que ela é colhido, aqui é feito, né, pelo bronquinho, que as meninas me informaram. Ele é feito, acho que pela equipe de fisioterapia. E o lavado broncoalveolar é realmente o método mais fidedigno para a investigação microbiológica das infecções do trato respiratório inferior, né? Uma parte importante, encaminhar em até 30 minutos e, assim, no máximo aceitável 1 hora a 2 para o laboratório, tá? A urina pode ser colhida por punção suprapúbica, coletada por meio de cateterismo de alívio. Se for por meio do cateterismo de alívio, a gente tem que ter atenção a desprezar aquele primeiro fluxo que sai, né, aquele fluxo inicial, colher a parte média, né, o jato médio, lá pela sonda de alívio. E se for pelo cateterismo vesical de demora, a gente deve utilizar aquela parte puncionável, né? Então, tem que fazer antisepsia prévia e coletar, né, a gente clampa e coleta esse material. Não sei se vocês aqui deixam clampado 30 minutos antes, 1 hora antes da coleta, né, para que tenha diurese, né? E encaminhar essa diurese em até 1 hora se ela tiver refrigerado ao laboratório. Então, gente, colher, deixar na bancada para o pessoal passar e recolher, isso aí vai chegar, às vezes, no laboratório uma amostra que não é adequada. Então, nós enfermeiros temos que nos preocupar, porque às vezes a gente colheu uma amostra bacana, mas a parte do encaminhamento não foi adequada. Então, temos que ficar atento nessa parte também, tá? Gente, cateterismo vesical de demora. O único local possível para a gente colher essa amostra é essa parte funcionável. Ah, chegou um kit que não tem isso. Não tem como a gente coletar material para fazer pesquisa de cultura, porque se a gente desconectar o sistema, a gente está abrindo, então corre o risco de contaminar. Se a gente coletar por aquela parte lá fora, né, aquela parte lá embaixo onde a gente despreza a bolsa de diurese, também é uma urina contaminada. Então, tem que ser por essa parte funcionável, é a única possibilidade, tá? E no caso de feridas, abscessos e exudatos, também é uma parte que geralmente gera dúvidas, né? Importante, a gente nunca deve utilizar o termo secreção de ferida. A gente sempre tem que utilizar, informar, quanto mais informações, melhor para o pessoal lá do laboratório de microbiologia. Então, informa o sítio anatômico específico as informações adicionais. Então, vamos supor, é uma ferida operatória que está infectada no cotovelo direito. Então, informa que é uma ferida operatória do cotovelo. Só da gente falar que é uma ferida operatória, o microbiologista já vai pensar, ó, ferida operatória, posso ter envolvido nesse processo infeccioso micro-organismos hospitalares. Ó, cotovelo, articulação, é osso, é outro tipo de microbiota envolvida, né? Importante a gente proceder à limpeza prévia com solução fisiológica, né? E sempre coletar o material localizado na parte mais profunda da ferida, utilizando de preferência aspirado, com seringa e agulha, né? Suave, gente, não é uma amostra recomendada e não é uma amostra processada, tá? Amostras que não devem ser recomendadas, não devem ser encaminhadas. Ponta de catéter Foley, não se usa isso. Aspirado gástrico de recém-nascido, também não encaminhado. Vômito, o suave da lesão não é, porque o suave a gente está pegando contaminação só externa, né? Então não é indicado. E material da colostomia também não é um material adequado que a gente possa encaminhar, tá? Bom, deixa eu dar uma olhadinha só no meu horário aqui, né? Como é que a gente tá? Vamos falar agora, então, do teste de sensibilidade de antimicrobianos. Então, nós enfermeiros, nosso papel, ajudando a usar racionalmente o antimicrobiano, providenciamos uma amostra satisfatória para que a gente possa depois guiar o uso de antimicrobianos. Quando chega lá no laboratório de micro, eles vão fazer o teste de sensibilidade ao antimicrobianos.
O teste, né, aqui assim, para a gente exemplificar como que ele é feito. Então, essa a gente tem uma placa de Petri, esses pontinhos brancos que a gente vê aí são as colônias de bactéria, e esses disquinhos um pouquinho maiores aí, brancos, são os antibióticos que são testados. Então, olha para vocês verem onde eu puxei essa seta amarela e escrevi resistente. Vocês vão olhar que está cheio de bolinha branca ao redor desse círculo maior branquinho. Quer dizer o quê? Que essas colônias de bactérias são resistentes a esse antibiótico que foi testado aí. Nesse caso aqui, vocês vão observar, então lá no centro a gente tem o disquinho do antibiótico, tem esse halo um pouco maior que ficou amarelo, vocês estão vendo que aí a gente já não tem mais aquelas bolinhas brancas. Então quer dizer que essas colônias de bactérias são sensíveis a esse antibiótico, então esse antibiótico fez efeito contra eles. E nessa outra seta vermelha, a gente vê que esse halo foi um pouco menor. Então, mas assim, não continuaram crescendo tantas bactérias igual na seta amarela, né? Então, quer dizer que é uma resistência intermediária. É mais ou menos isso que o laboratório de microbiologia vê. Aqui no HC, é essa metodologia que a gente usa. Ela é automatizada. Então, eles não fazem eles não semeiam nessa placa de Petri manualmente, né? Fazem metodologia automatizada. E para nós, o que vem? Né? Então, eu sou enfermeiro, estou avaliando uma cultura e um antibiograma que veio para mim. Então, o que eu vou olhar? Primeira coisa lá que eu falei, é importante a gente falar, secreção de ferida operatória na mama direita. Então, ele já me informou. Qual que foi o resultado? Ele está falando que é uma cultura positiva, que cresceu uma pseudomonas aeruginosa. O antibiograma, onde que eu vou olhar? Lá embaixo. Então, à esquerda, vocês vão olhar os antimicrobianos, que foram os antibióticos, né, que foram testados. Então, a gente tem lá amicacina, cefepime, ceftazidima, e vocês estão vendo as letras, né, o S. Quer dizer, o S é sensível. Então, quer dizer que essa pseudomonas aeruginosa, ela foi sensível a todos esses antibióticos que foram testados aí. Se ela fosse resistente, teria a letra R. Se fosse intermediário, seria a letra I, e quando a gente não testa, ele libera como NT. É importante a gente conhecer, porque igual eu falei antigamente, como eu falei no começo da apresentação, é final de semana, vocês estão fazendo avaliação do prontuário do paciente e se deparam com isso aí, nesse caso aqui não tem necessidade, não tem indicação de isolamento. Mas vamos supor que essa fosse resistente ao meropenem, seria uma bactéria que a gente teria que isolar, uma pseudomonas aeruginosa resistente ao carbapenêmico, né? O imipenem e meropenem, a gente teria que isolar essa paciente, tá? Então, daí a importância da gente conhecer. E os antimicrobianos? A atuação deles também é diversa, né? Então, pode atuar na síntese das purinas, na parede celular, na membrana celular, na síntese proteica e até no DNA. E aí, então, aqui para exemplificar, né? Alguns antibióticos que atuam na síntese da parede celular bacteriana. Então, a gente tem aí nessa classe as penicilinas, então todas as penicilinas, a piperacilina, a oxacilina, as cefalosporinas, né, de primeira, segunda, terceira e quarta geração, estão todas aí. Então, para exemplificar, primeira geração, a gente tem a cefalotina, cefazolina, de segunda, a gente tem a cefuroxima, cefoxitina, de terceira, a gente tem a ceftraxona, ceftazidima, de quarta geração o cefepime, e a gente já tem outras drogas, alguns falam que é quinta geração, outros falam apenas que é uma cefalosporina mais avançada, né, não utilizam essa denominação de quinta geração, mas o fato é que já existem algumas cefalosporinas que elas são combinadas com outros, né, com outros antimicrobianos. Então, existe ceftaroline, ceftobiprole, daqui a pouco eu vou falar o que a gente está usando aqui no HC, o que a gente tem de previsão de utilização aqui, né? A gente ainda tem os antibióticos que atuam na síntese da parede celular bacteriana, então tem os glicopeptídeos, como exemplo, vancomicina, tecoplanina, os que atuam na síntese de proteínas, então temos aí tetraciclina, os aminoglicosídeos, como amicacina, gentamicina, tobramicina, as glicilciclinas, no caso tigeciclina, macrolídeo, claritromicina é um exemplo, lincosamidas, que é a clindamicina, e as oxazolinidonas, que a linezolida está nesse grupo, né? Temos também os antimicrobianos que atuam no RNA e no DNA.
as quinolonas de primeira geração, que era o ácido nalidixo. Quando as quinolonas se associaram, né, eles associaram as quinolonas ao flúor, eles passaram a ser chamados de fluorquinolonas. E aí tem de segunda, terceira e quarta geração. De segunda, para exemplificar, tem o cipro, de terceira, o levo, e de quarta geração, o moxifloxacino, né? Bom, só para a gente voltar aqui. Antibiótico, gente, é um mundo, né, de possibilidades. O infectologista, ele vai fazer o quê? Quando ele avalia a partir das culturas, né, a partir do quadro clínico desse paciente, dos indícios, que é uma infecção de trato respiratório, uma infecção de trato urinário, ele casa todas essas informações para que ele possa indicar o esquema antimicrobiano adequado para esse paciente, né? Mas qualquer médico, qualquer prescritor, ele tem essa noção de que ele vai utilizar. O infectologista, ele avalia posteriormente para que seja adequado, ou escalonar, que seria subir, né, o potencial de ação, ou descalonar, que é diminuir o potencial de ação desse antimicrobiano, né? Bom, quando a gente fala de concentração sérica do fármaco, em horas, alguns conceitos que a gente tem que ter atenção, né? Quando a gente administra uma dose padronizada de antimicrobiano, a concentração plasmática dela vai subir, até chegar lá em cima, que seria o pico sérico dela, né? Depois vai caindo, né? À medida que a droga vai sendo absorvida entre os tecidos, vai diminuindo, até que ela chegue ali naquela linha vermelha, que é a concentração inibitória mínima. Então, o objetivo é que, às vezes, o antibiótico fique sempre nessa concentração, que ele não fique abaixo da concentração inibitória mínima, que é a concentração mínima exigida para que uma bactéria ela não cresça ou que ela seja erradicada, né? Alguns dos princípios importantes. Outro importante para a gente lá na prática, tem alguns antimicrobianos que eles são tempo dependentes, né? Então, quer dizer, eles precisam de um tempo de ação. São aqueles antimicrobianos que às vezes eles vão ficar de 8 em 8, de 12 em 12 horas. E tem alguns que são concentração dependentes ou dose dependentes. Então, em uma vez por dia, 24 horas, a cada 24 horas, a gente vai fazer toda a dosagem prevista para aquele paciente por dia. Então, no caso, os aminoglicosídeos, né, às vezes a gentamicina, a amicacina, vai estar uma vez por dia. Alguns conceitos para a gente ter essa diferença também, né? E outro conceito importante é meia-vida do antimicrobiano, que é o tempo necessário que o antimicrobiano precisa para que a dose padrão dele se reduza à metade, tá? Alguns conceitos que são utilizados lá na indicação do antimicrobiano, né? E de novos antibióticos, o que a gente tem? Mostrei para vocês toda essa classe que a gente tem aqui de antimicrobiano, mas o que o futuro nos reserva? Porque a OMS já está falando, é escassez de novos antibióticos, né? Porque os estudiosos, os pesquisadores, não estão conseguindo acompanhar o desenvolvimento dessas bactérias multiresistentes. Mas a gente ainda tem, né? Então, aqui alguns exemplos, malacidina, dalbavancina, né? Os Herbaxa, que é a ceftolozano tazobactam, o Torgena, que é ceftazidima avibactam, Zinforo, que é uma ceftarolina, né? Aqui para o HC, o pessoal da infectologia solicitou esses Herbaxa e o Torgena para que sejam administrados, né, nos casos de infecções graves, quando clinicamente indicados, né, ainda está na fase de padronização desse antimicrobiano, desses dois, né, mas vão ser duas opções terapêuticas novas que o HC vai disponibilizar para esses pacientes, mas ainda está na fase de licitação e de padronização, ainda demora um pouquinho para chegar para a gente lá na ponta, né. E o enfermeiro, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente está quase, né, o tempo todo na beira do leito do paciente. A gente consegue identificar os sinais precoces de uma infecção, né, grave, de uma sepse. É a gente quem providencia aquele acesso adequado também, né, para o antimicrobiano. A gente vai conferir se esse antibiótico é o certo, na dose certa, na duração, na via de administração apropriada. A gente também vai conhecer as interações medicamentosas entre esses antimicrobianos e outros fármacos que estão sendo administrados concomitantemente.
A gente também pode averiguar a possibilidade de transição terapêutica. Olha, esse paciente está tolerando via oral, a gente não pode mudar, né? A gente sempre tem que questionar, perguntar, sugerir, né, se não pode ser mudado. A gente também pode, nas visitas multidisciplinares, é uma ferramenta muito importante, questionar. Ainda continua, gente? Tem necessidade de continuar com esse esquema terapêutico? Já está usando há tantos dias, né? Para que as pessoas pensem se realmente é necessário aquilo, né? O nosso papel de orientador, de fornecer educação continuada, né, seja para acadêmico, para profissional em formação, para a gente da equipe, para o próprio paciente, para os familiares, a gente sempre tem que orientar, né? No tratamento da sepse, como eu falei, a gente está praticamente 24 horas na beira do leito do paciente. Então, a gente vai perceber aquele paciente que está tendo pico febril e taquicárdico ao mesmo tempo. Opa, 2 sinais. Estou achando que esse paciente pode ser sepse. A gente pode abrir um protocolo de sepse e comunicar a equipe, colher as amostras adequadas para iniciar esse antibiótico e a reposição volêmica no tempo necessário, né? Idealmente na primeira hora. Hoje sabe-se que para esses pacientes de quadro séptico, existe a Golden Hour, né, que a primeira hora é muito importante, com a indicação coleta de culturas, né, um pacote de medidas, coleta de culturas, início de reposição volêmica, início de antimicrobiano eficaz. Na administração, o que a gente pode fazer? Nossa administração, muitas vezes é em bolos, mas a gente também faz muita coisa em equipe. Então, só da gente pensar uma equipe, quando a gente está pensando numa diluição de 100 ml, 20% desse volume está ficando no equipo. E aí eu tenho que pensar, lá na minha prática profissional, eu estou lavando esse equipo no final da administração, ou eu só, porque o antibiótico, como é uma infusão intermitente, ele pode ficar até 24 horas, né? Ou então eu vou só fechar esse equipo e vou deixar para usar da próxima vez, né? Então, a gente não pode esquecer, esses 20 ml eu tenho que voltar lá depois e reprogramar a bomba. Então, eu vou colocar um soro fisiológico em cima, vou reprogramar mais 20 ml em 10 minutos, em 5 minutos, mas nunca esqueçam, né? A gente fala 20 ml, né, esse fator de correção de equipos, mas porque senão, se a gente imaginar que é uma solução de 100 ml diluída ali, 20% a gente está perdendo, então a gente está administrando uma subdose nesse paciente. Por isso que é importante a gente não esquecer dos equipos, tá? Uma outra coisa importante, já lá no histórico de enfermagem, a gente já pesquisar a presença de reações alérgicas, né? Porque aí eu vou otimizar uma terapia eficaz. Então, vamos supor que esse paciente é alérgico ao clavulin. Eu não peguei essa informação lá no histórico de enfermagem. E aí o prescritor prescreveu um clavulin. Daí, 24 horas, o paciente começa, fica vermelhinho, com os rushes, opa, a reação alérgica, volta, vamos mudar o antibiótico. Então, a gente já poderia ter feito isso antes, né? Estabelecer precocemente as precauções específicas, né? Então, aquele exemplo que eu dei para vocês de identificar os patógenos multiresistentes, né? Providenciar a coleta das amostras satisfatórias e encaminhá-las ao laboratório no tempo oportuno, né? Também é uma atribuição do enfermeiro e isso tudo está ajudando no programa de uso racional de antimicrobianos, né? E na fase de tratamento para esse paciente, o que o enfermeiro pode fazer? Avaliar se esse paciente está tolerando via oral, observar as condições do acesso vascular para as drogas endovenosas, né? Então, eu já sei que esse paciente, ó, ele tem uma hemotransfusão daqui a pouco, o laboratório vai trazer para mim, mas vai ter esse antibiótico. Ah, só tá com esse acesso, né? Eu acho que na terapia intensiva é difícil ele estar só com o periférico, né? Mas a gente tem que pensar, olha, tá só com esse periférico, eu não vou poder correr antibiótico com hemotransfusão, então vamos providenciar um acesso já. Então, providenciar tudo isso antes, né? A gente tem que ser proativo, pensar antes. Monitorar os efeitos adversos, né? E avaliar todo o conjunto da prescrição medicamentosa. Eu sei que para os enfermeiros de terapia intensiva é uma atividade difícil, né? Porque às vezes são prescrições de 2, 3 páginas. Então, você tem que pensar na vazão do catéter, o que vai ser administrado, o que não posso administrar junto, né? É praticamente fazer mágica. Eu imagino que não deve ser fácil fazer isso. Mas a gente pode avaliar isso e fazer com que o antimicrobiano seja infundido no tempo adequado, que ele não tenha
as interações, que ele não sofra nenhuma interação medicamentosa para que a sua absorção seja completa, né? E auxiliar na prevenção das iras. Então, é manuseando adequadamente as linhas endovenosas, fazendo scrub the hub, higienizando as mãos, né? Tudo que a gente puder fazer para não complicar a vida desse paciente, gente, já é excelente, né? Outras coisas na administração, né? Evitar aquilo, administração antecipada de horário, né? Em terapia intensiva, a gente consegue pensar em horário padrão, falar, opa, eu tomo esse antibiótico agora, 8 horas da noite, nossa, mas 8 horas da manhã não é horário padrão, tá de 12 em 12. 8 horas da manhã não é horário padrão, vou puxar para as 10. Então, o que era para ser de 12 em 12, ficou de 14. Então, e a gente perdeu aqueles conceitos que eu falei ali, de tempo de administração do antibiótico, de antibiótico tempo dependente, né, de concentração inibitória mínima, né. Então, quando a gente fala em antimicrobiano, a gente não pode muito pensar em horário padrão, aqueles horários institucionalizados, né, não tem muito como, tá? Dosagem inadequada, né? Esse é um grande problema que a gente enfrenta, né? Não só no nosso hospital, mas, né, todos os estudos mostram isso, que as dosagens inadequadas e inferiores levam a uma concentração plasmática inferior e pode estimular a multiresistência, né? E aqui, erros de dose e de horário podem comprometer a resposta terapêutica do antimicrobiano. Então, isso é muito importante. O enfermeiro é o profissional, assim, indicado e capacitado para ficar vigilante para evitar que isso aconteça, né? E como lá uma das metas de segurança do paciente, a terceira, olha lá, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. É atribuição nossa também e é meta da Anvisa, né? E é aquilo que eu falei, um dos fatores mais importantes para a resistência bacteriana é a exposição repetida àquelas concentrações abaixo do adequado, né? Aquelas concentrações subletais, o que elas vão fazendo? Ela vai exercer uma pressão seletiva e aquela população de bactéria, ela não vai ser erradicada, ela só vai aumentar, né? E uma outra coisa importantíssima para o enfermeiro é a gente pensar em compatibilidade e interação medicamentosa. O que a gente sabe sobre isso? É muita informação, né? Esse aqui eu printei lá do site do Hospital Albert Einstein, é um manual farmacêutico. Essa aqui é uma tabela específica para diluição de medicamentos pediátricos. Aqui do HC, o nosso já está em fase já está praticamente finalizando, só verificar meu prazo aqui. Ele já está praticamente finalizando e a gente vai ter ele para consulta. Eu falo que ele tem que ser um guia de bolso nosso. Ele vai falar o antimicrobiano, para quanto que eu tenho que reconstituir, qual a solução que eu posso infundir, né, essa solução, se eu posso fazer direto, se eu posso fazer em bolos, enquanto que eu tenho que administrar. A gente tem esse manual aqui no HC, ele já está em fase de publicação. Então, deixem ele do lado, você que está atrasando a prescrição, para que você possa confirmar se está certinho. Esse aqui é uma tabela das interações medicamentosas do Instituto Latino-Americano de Sepsi, do ano de 2021. Então, fala aqui, os antibióticos, esses em vermelho, são as reações mais graves. Então, por exemplo, a claritromicina tem efeito grave com a fenitoína, né? A fenitoína, ela tem vários efeitos, né? Uma droga em terapia intensiva que ela tem que ser olhada com bastante atenção. Então, no caso, é o D. O D é considerar modificar essa terapia. Então, a claritromicina e a fenitoína, elas não vão poder ser administradas juntas, né? O fluconazol tem uma reação grave lá com a carbamazepina, né? Metronidazol, uma reação grave com a varfarina, né? É importante a gente conhecer. E o farmacêutico clínico, ele tem que ser um grande parceiro, um grande aliado nosso, enfermeiro, porque ele também tem muita propriedade para nos falar sobre isso, né? E algumas incompatibilidades também de drogas que vocês utilizam em UTI, midazolam, morfina, né? Por exemplo, o midazolam, ele é incompatível com cefepime. Então, quando eu falo incompatível, eles não podem ser infundidos em Y, né? Na mesma via, eles não podem correr na mesma via. É importante a gente conhecer isso também, né? Tudo isso, gente, todas essas medidas que a gente comentou um pouquinho, é uma mudança de processo, uma mudança de paradigma, né? Profissionais que estão se formando, que estão vindo para nos ajudar, e todos nós. Começa de um jeito que não é muito bonitinho, né? E às vezes no final fica bonito. A gente só tem que ter
ter a consciência, né, que nada é estático na vida da gente, nada é eterno, é duradouro, e a gente está em constante evolução. E é isso que a gente espera de vocês, né, que possam nos ajudar também a prevenir, a controlar as infecções, porque toda uma equipe, né, seja lá médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, todo mundo faz a diferença para que essa assistência à saúde seja de qualidade e que a gente consiga, né, no caso que a gente está falando aqui hoje, utilizar esses antimicrobianos de forma mais adequada dentro da unidade de terapia intensiva. Tá bom? Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço muitíssimo pela